Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você para que nós possamos aqui estudar uma porção da palavra do Senhor. E na live de hoje nós veremos aqui como temática motivos errados para largar a igreja. Meus irmãos, vivemos em uma era onde você talvez conheça alguns que se dizem crentes desigrejados. Eu não preciso estar na igreja, eu posso ser a igreja onde eu estiver, onde 2 ou 3 se reunirem, Deus estar ali. Eles até usam a Bíblia fora do contexto para apoiar a sua prática errada de ser um desigrejado. Outros ficam pulando de galho em galho, não está satisfeito com essa, e fica pulando talvez ali de galho em galho. Evidentemente, nós temos orientações bíblicas da palavra de Deus para que você escolha uma boa igreja local. Você não deve ficar em uma igreja ou em uma comunidade onde a palavra de Deus não é o centro, onde Cristo não é centralizado, onde os cultos não sejam cristocêntricos e onde a Bíblia não é pregada fielmente. Então, evidentemente, você precisa procurar uma igreja sadia, onde a palavra de Deus é fielmente pregada e o nome de Deus é realmente louvado. Só que nós temos, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas que talvez pulam de igreja por causa de algumas picuinhas. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de mostrar alguns motivos errados que alguns têm pulado de galho em galho ou deixado de ir para a igreja por causa desses motivos errados. Vamos adentrar então quais são esses motivos errados, para se largar uma igreja? Primeiro, alguns dizem, não gosto dos membros da igreja, por isso que eu não vou para a igreja. Todo mundo ali é ruim, é chato, todo mundo é falso, daí essas palavras que acabam dizendo pejorativa. Mas olha só o que a palavra de Deus diz, você está largando a igreja por causa dos membros daquela igreja? Olha só o que diz Tiago capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Meus irmãos, nós não devemos abandonar a igreja com esse pensamento medíocre que, eu não gosto dos membros daquela igreja, não gosto daqueles irmãos que frequentam ali. Olha, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu na cruz para unir 2 povos, judeus e gentios em um só corpo, todos aqueles que creem em Cristo, união em Cristo. Olha, uma coisa interessante. Lá em Babel, por causa do pecado do homem, houve a separação, houve a divisão. Mas na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há união. Cristo chama para si, ele convoca para si, formando o seu corpo espiritual, formando a sua igreja, todas as pessoas que creem nele, independente de povos, independente da língua, cultura, etnia, todos aqueles que creem em Jesus Cristo agora são parte do mesmo corpo. União, isso aí é unidade. Apesar da diversidade de cada pessoa, nós temos uma unidade em Jesus Cristo. Então, essa desculpa, eu não vou para a igreja porque eu não gosto daqueles membros, é uma desculpa esfarrapada, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Eu não vou para essa igreja por causa dessas pessoas, então eu vou procurar alguma outra local que as pessoas sejam melhorzinhas do que essa. Uma desculpa esfarrapada. Um outro motivo errado para se largar uma igreja. Não gosto do pastor daquela igreja. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Olha só o que diz aí Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Alguns não gostam de igreja porque a igreja tem um pastor. E o pastor ele está colocado ali por Deus para direcionar, para supervisionar, para orientar, para exortar, para pregar a palavra de Deus. E muitas pessoas não querem se submeter a isso. Elas querem viver livres da sua maneira, do seu jeito e muitas vezes nos seus pecados e que ninguém fique vistoriando a sua vida, dando ali os seus puxões de orelha. Por isso que muitas pessoas falam, não vou para aquela igreja porque ela tem um pastor. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: Obedecei aos vossos guias ou os vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara e ela diz que Deus, ele colocou pastores, guias, líderes,
em cima de uma igreja local para que ele pudesse estar tomando conta do rebanho de Deus. Nós não devemos ignorar os pastores. Evidentemente, você não vai estar numa igreja onde o pastor daquela igreja esteja pregando coisas erradas, esteja ali apenas roubando o dinheiro das pessoas, né? Pregando prosperidade, pregando cura. Evidentemente você não vai se submeter a um pastorado desse tipo, porque um tipo desse pastor não vem de Deus. Mas um pastor que vem de Deus, que está seguindo as diretrizes de Deus, que está dentro das normas bíblicas, a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer aos pastores. Então, essa desculpa, ou seja, mais uma desculpa esfarrapada, eu não vou para a igreja porque ali tem um pastor que fica olhando para a minha vida, que fica pregando para mim, que se eu chegar lá ele vai ficar me direcionando, dando puxão de orelha, colocando a Bíblia na minha frente, eu não quero esse tipo de vida. Olha, você está errado. Porque a palavra de Deus diz claramente que os pastores devem guiar o rebanho de Deus, devem alimentar o rebanho de Deus e, quando necessário, dar um chacoalhão também. Essa é a função dos pastores e a palavra de Deus nos ensina: obedecei, ou seja, sede submissos aos vossos guias e aos vossos pastores, para que eles façam esse serviço com alegria e não gemendo, não com tristeza, não com aquele pesar, mas que ele possa fazer com alegria, sabendo que existem ovelhas de boa lã, que existe ali um rebanho que está sendo submisso, um rebanho que está sendo obediente primeiro a Deus, a palavra de Deus, e essa obediência é um reflexo que vai ter também ali na obediência ao pastor, como diz aqui Hebreus capítulo 13. Então, outra desculpa esfarrapada é: não vou para a igreja porque não gosto do pastor. Uma outra desculpa esfarrapada é: eu não vou para a igreja porque eu gosto de cultos mais animados, mais badalados. Olha, meu irmão, uma coisa interessante. Nem tudo o que é bonito aos nossos olhos é de fato aceitável diante de Deus. Perceba bem, vamos lembrar de uma história da Bíblia onde duas pessoas foram cultuar a Deus. E aí nós temos uma história tão conhecida de Abel e Caim. Os dois foram se aproximar de Deus, os dois foram ali oferecer as suas ofertas a Deus, os dois tiveram ali a boa intenção de se achegar a Deus e cultuar a Deus. Mas o culto deles foi diferente. Um apresentou o culto de uma maneira, o outro apresentou o seu culto de uma outra maneira. Aos olhos humanos, nós podemos perceber que o culto de Caim foi um culto belo, um culto bonito, um culto agradável. Olha, imagine ele montando aqueles altares, ele colocando, não sangue, não animal morto, mas ele colocando frutas. Imagine ali as frutas mais bonitas, coloridas, cheirosas, que ele poderia ter colocado ali, verduras, aquele ambiente muito bonito. E sem moscas voando ali, porque não tinha nada estragado, tudo ali perfeitamente bonitinho. Mas Deus olhou para aquele culto, olhou para Caim e sabe o que ele disse? Não aceito. Mas o culto que Abel estava prestando, ele montando o seu altar, montando as pedras, matou um animal, jogou um animal morto ali em cima, derramando aquele sangue. E onde tem sangue, tem moscas. E eu fico imaginando aquele mundaréu de moscas voando ali por causa daquele sangue que estava sendo derramado, aquele sangue secando ali naquele altar, e ele oferecendo isso para Deus. Aos olhos humanos é um culto mais feio, aos olhos humanos não é tão agradável quanto em comparação ao culto de Caim. Aquele cheiro suave subindo daquelas frutas, tudo muito colorido, muito bonito visualmente. Mas o culto de Abel talvez não era tão bonito aos olhos humanos. Mas Deus olhou para o culto de Abel, olhou para Abel e disse: está aceito, eu aceito esse tipo de culto. Olha só, meus irmãos, olha o que é interessante. Nem tudo que é bonito aos nossos olhos é aceitável diante de Deus. O que é aceitável diante do Senhor? O que é aceitável diante de Deus é um culto que agrade ao Senhor nas diretrizes que Deus deu. Deus ele não tinha dito que o sacrifício, que os pecados seriam perdoados através de frutas. Ele disse que os pecados seriam perdoados através do sangue derramado do Cordeiro. Um culto que seja cristocêntrico, onde Cristo está sendo pregado, onde o sacrifício de Cristo está sendo demonstrado para todas as pessoas, onde Cristo é o centro e Cristo é glorificado. Este é o culto aceitável a Deus. Mas, infelizmente, muitas igrejas estão tirando Cristo do centro, estão colocando coisas
agradáveis ao ser humano, coisas cheirosas ao ser humano, frutas bonitas e coloridas, mas Cristo não está ali. No livro de Apocalipse nos é dito que em uma igreja, Jesus Cristo estava para o lado de fora e ele batia na porta dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Perceba que Jesus estava pelo lado de fora. Infelizmente, muitas igrejas hoje, apesar de fazerem um culto muito belo e agradável aos olhares do ser humano, aos olhares do homem, mas Jesus Cristo não está ali porque não está sendo culto cristocêntrico, mas o culto de Abel era um culto cristocêntrico, era um culto que agradava ao Senhor. Então perceba, muito cuidado quando você diz: eu gosto de um culto mais badalado, eu gosto de um culto mais agitado, eu gosto de um culto onde os meus desejos são agradados. Olha, procure o culto onde Deus seja agradado. Procure um culto onde Cristo seja demonstrado, onde o sacrifício de Cristo, a sua obra, sua ressurreição seja clara, um culto cristocêntrico. Então, uma desculpa esfarrapada para não frequentar a igreja é: eu não gosto desse tipo de culto, eu gosto de um culto talvez mais badalado. Outro motivo errado para que a gente termine aqui é: naquela igreja tem uma panelinha, então eu não vou para lá. Mas olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa mesmo, porque fui em tal igreja e eu achei que ali tinha uma panelinha e eu não vou mais para a igreja. Mas olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, fala assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que se há panelinhas, se há algum tipo de partido pecaminoso, né, porque muitas vezes a panelinha ela não é pecaminosa que está ali, mas é questão de afinidade, de amizade, onde muitas pessoas podem se agregar àquele grupo também. Mas vamos supor que esteja ali uma panelinha com intenções pecaminosas, criando partido. Isso não é motivo para que você largue a igreja. Pelo que o versículo está dizendo, isso é motivo para que você esteja presente, porque o versículo está falando: até importa que haja partidos entre vós, para que sejam revelados aqueles que são aprovados, para que você fique em evidência, já que a sua intenção está ali, procurar a união e glorificar ao Senhor e não fomentar panelinhas pecaminosas, então a sua atitude é estar presente e não estar ausente, pelo que o versículo está nos mostrando, pelo que a palavra de Deus está nos orientando. Então, isso é uma desculpa esfarrapada. Não vou para a igreja porque eu acho que ali tem uma certa panelinha. Não, você tem que estar presente para que o seu exemplo, possa ficar evidente para a igreja como deve ser o proceder de um bom cristão. Meus irmãos, nós vimos aqui alguns motivos errados, né, de dizer: eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. Mas qual que é a motivação correta? Bom, de tantas que a palavra de Deus nos dá, eu queria aqui mostrar apenas uma motivação correta para que a gente encerre aqui a nossa live. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. E uma motivação correta para que você frequente a igreja, para que você vá para a igreja. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma apenas motivação correta para que você possa frequentar a igreja é porque a volta de Jesus está chegando. Meus irmãos, frequentar a igreja local é mandamento do Senhor. Não deixe de congregar como tem sido costume, normalidade de muitas pessoas. Não deixe de congregar, mas frequente, congregue. Por quê? Jesus está se aproximando. O arrebatamento está chegando. A volta de Cristo para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, está se aproximando cada dia mais. Como você quer ser achado por Cristo? Alguém que rejeitou a igreja local a qual ele estabeleceu para que nós possamos estar congregando, que você esteja dentro ou fora. Como que você quer ser achado por Cristo? Fora da igreja local ou dentro da igreja local? Que você seja achado em obediência.
Senhor, o Senhor voltou, me buscou e eu estava em obediência. Eu estava em obediência ao Senhor, congregando na igreja local, contribuindo com os meus dons espirituais a qual o Senhor me concedeu. Eu estava junto com os meus irmãos numa igreja cristocêntrica, onde Cristo, o Cordeiro, era o centro, onde o seu nome era exaltado e o seu nome era pregado. E nós estávamos reunidos. Como você quer ser achado por Cristo? Você quer ser achado em desobediência ou você quer ser achado por Cristo em obediência? Ainda dá tempo. Enquanto Cristo não volta, ainda você tem tempo de consertar a sua vida. Conserte esse lado da sua vida, caso você ainda não esteja frequentando uma igreja local. Se você pode, se você tem condições de saúde e pode estar numa igreja local, procure uma igreja local, para que você esteja frequentando uma igreja bíblica, uma igreja séria, onde Cristo é pregado, mas não seja achado em desobediência. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que o estudo de hoje também tenha servido para abençoar a sua vida e a sua conduta. Que Deus te abençoe.